Fala, povo de Deus, 19º dia da nossa série Consagrados ao Senhor. 1 Samuel 19, damos sequência aqui na história, e na perseguição de Saul contra Davi, que cada vez mais vai se intensificar, E vamos ver o que acontece aqui hoje. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Saul está tão maluco que ele está contando não só para o seu filho, mas para os seus conselheiros, para pessoas que trabalham para o reino, que ele tem a intenção de matar um dos seus comandantes de tropa, sendo que esse homem é respeitado, é de Deus, Deus está com ele, todo mundo reconhece isso, e ele numa reunião está expressando o desejo dele de matar Davi. Ele já perdeu totalmente a noção das coisas. Conhece alguém assim? Que já perdeu totalmente a noção do que fala e para quem fala? É alguém que está dominado por um espírito maligno, como era o caso de Saul. É alguém que a inveja, que a raiva, que o ódio tomou conta do seu coração e da sua mente de uma forma que a pessoa ficou realmente louca, Isso acontece, isso é real. Jonatas, porém, gostava muito de Davi, o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para o esconderijo e fique lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que descobri. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: que o rei não faça mal a seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum, ao contrário, o que ele fez trouxe grande benefício ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu, e o Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu a Jonatas e fez juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir Saul como anteriormente. Houve guerra outra vez e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhe impôs uma grande derrota e fugiram dele. Mas um espírito maligno, mandado pela parte do Senhor, apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa e com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando a harpa. Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede, e Davi conseguiu escapar. Então, novamente, Saul atira a lança em Davi, e novamente Davi consegue se desviar, Deus dando velocidade a ele. Agora, o que acontece? Jonatas falou com Saul, aparentemente, se acalma, e parece que as coisas vão fluir bem, mas quando Davi tem outra vitória, o espírito maligno já se apossa novamente de Saul, Por quê? Porque ele está dando brecha. Um espírito maligno, ele só entra em pessoas que, primeiro, não têm o Espírito Santo. Segundo, estão dando brecha, estão dando liberdade para que isso aconteça, tá bom? Através de um sentimento ruim, através de um plano maligno. Então, Saul fazia planos malignos para matar Davi, Isso não agrada a Deus. E isso é uma porta de entrada para um espírito maligno na sua vida. Então, quando você inveja, quando você não perdoa, quando você tem ódio, quando você tem rancor, quando você fala mal, quando você mente, quando você rouba, quando você adultera, quando você planeja o mal, você está abrindo uma porta de entrada para espíritos malignos. E é o que acontece na vida de Saul. Então você precisa fechar a porta para o diabo urgentemente, mas com muita pressa mesmo, porque senão ele vai entrar na sua vida e vai te deixar louco e vai bagunçar as coisas.
Saul enviou alguns homens naquela noite à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã, mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Essa aqui eu já preguei, hein? Quem assiste aí as pregações completas sabe que eu já preguei sobre Mical na janela. Deixa eu ver aqui como que chama esse vídeo para você assistir depois. É muito bom, essa pregação é muito boa. Deixa eu ver aqui, só um segundo. Dance com o Senhor, dance com o Senhor. Depois procure aí nas pregações completas, dance com o Senhor, é muito forte. E depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama. Então olha que interessante. Saul vai fugir pela janela agora porque a sua esposa Mical, que é filha de Saul, o alerta. Só que depois Mical faz o quê? Ela coloca um ídolo na cama para fingir que era Davi. Mical tinha um ídolo em casa. Mical era idólatra. Aí Mical, ela é filha de quem? De Saul. Nesse momento da vida ela passou mais tempo com Saul ou com Davi? Com Saul. E o que ela tem? Um ídolo. Olha a influência negativa do seu pai, ela é idólatra. Ela é da terra do Deus, Criador dos céus e da terra de Israel, que conhece o verdadeiro Deus e é idólatra, né? Como a família de Saul estava totalmente despedaçada e destruída. Mas ela faz Davi descer pela janela, mas ela mesma não desce. Talvez por medo, talvez por falta de coragem, talvez por achar que ela deveria ficar ali, mas ela não desce. E na janela agora, ela vai ver o seu marido fugindo do seu pai. É um trauma que é criado. E lá na frente vai resultar em um acontecimento ruim. Nós vamos chegar lá, né? Mas se você assistir a pregação Dance com o Senhor, você vai descobrir antes. Mas o ponto é que a falta de coragem dela cria um trauma na alma. Eu quero te dizer, não viva ferido por deixar de fazer algo. E eu quero abrir um parênteses aqui, obviamente, que esse deixar de fazer algo não envolve um pecado, tá bem? Quando for pecado, deixe de fazer. Quando for errado, não faça. Ok? Mas não se tratando de um pecado, faça. É melhor você se arrepender por ter tentado do que viver a vida toda se remoendo por não ter feito algo que você queria ter feito. Quem sabe realização de um sonho, de abrir um negócio próprio, de fazer uma viagem. Eu não sei, de pregar na rua, de cantar, de fazer um curso, de vender algo, de jogar futebol, eu não sei, mas não deixe de fazer. Mical deixou de fazer algo e anos depois, muito tempo depois, nós vamos ver como ela ainda está traumatizada e paralisada na mesma janela, no mesmo problema, na mesma dor, no mesmo acontecimento. Existem pessoas que estão feridas na mesma janela há muitos anos. Mas Deus vai te curar, Mical. Para uns Deus está falando, não permita que isso aconteça. Para outros Deus está falando, eu te curo nessa janela. Deus quer te tirar de uma situação que te paralisa há anos, de um lugar que você está há anos, há décadas, paralisado aí. Está paralisado, mas Deus vai te tirar desse lugar, porque tem uma vida para você viver. Só que você está na mesma janela há tanto tempo que você não percebe que você está ferido. E tudo que um ferido faz é ferir os outros. Aí você não dá paz para ninguém, não dá descanso para ninguém. Ninguém pode ser feliz do teu lado. Se chegar sorrindo muito te incomoda. Se chegar com a cara muito fechada te incomoda. Se chegar quieto te incomoda. Se chega contando história te incomoda. E você acha que todo mundo está errado. Mas quem está errado é você, porque você está ferido, Mical. Simplesmente porque você não teve a coragem de fazer o que devia fazer alguns anos atrás. Então, tenha coragem.
e faça, e corra atrás, e vá em frente, em nome de Jesus. Amém? Versículo 18. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel. Ele contou tudo o que Saul havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. Saul foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá, e disseram-lhe, né? E então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul, e ele enviou mais mensageiros, estes também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo, e eles também entraram em transe. Ou seja, todos eles entraram ali na atmosfera espiritual quando passaram pelos profetas. Isso é a unção do ambiente, tá bom? Toda vez que você entra num ambiente que tem uma unção muito forte, você acaba se movendo naquela unção ali, tá? Então existem pessoas, por exemplo, que não têm um dom de profecia, um dom de revelação tão aguçado, mas entra num ambiente profético, acaba revelando e profetizando até mesmo com mais detalhes, tá? É a unção do ambiente. Só que isso, ela serve tanto para o bem quanto para o mal. Então, por exemplo, você entra em um lugar onde o ambiente ele é totalmente carregado das trevas, de palavrão, de xingamento, de mentira, de uma série de coisas todos os dias. Você entra naquele lugar, você vai ficar pesado também, você vai ficar oprimido, você vai se sentir mal. E se você não vigiar, quando você menos esperar, você está se movendo naquela mesma vibração que tem ali, entendeu? Então, existem energias, vibrações, unções, enfim, use a palavra que quiser, em ambientes. E quando você entra nesse ambiente, você precisa ter a consciência disso, porque se for algo bom, você pode desfrutar daquilo ali, ser abençoado e abençoar outras vidas. Se for algo ruim, você tem que ficar ligado, para você não ser atingido e afligido por causa daquilo ali. Amém? E finalmente, Saul mesmo foi para Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estava Samuel e Davi, e lhe responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar em Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas? Então, aí aqui a gente se depara com uma loucura, né? Saul, ora está cheio do espírito maligno, ora é tomado pelo Espírito Santo, ora quer matar Davi, ora está profetizando. E aí, como é que fica isso aí? Isso aqui é o seguinte: lá em 2 Crônicas, capítulo 11, a Bíblia fala de um homem chamado Semaías. Ele é profeta, porém a Bíblia o apresenta como homem de Deus. Porque existe uma grande diferença entre ser usado por Deus e ser um homem de Deus. Saul é um homem de Deus? Não. Por isso que muitas vezes ele fica endemoniado. Saul, nesse momento, ele está profetizando porque ele está sendo usado por Deus. Mas ele não é um homem de Deus. Em outras palavras, existem pessoas que se movem no dom, mas não têm o caráter cristão. Se move no dom, mas não tem o fruto do Espírito. Se move no dom, mas não é salvo. Por isso que Jesus declarou que no grande dia, muitas pessoas dirão: Senhor, em teu nome curei, em teu nome profetizei, em teu nome libertei, em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo. Dom. Mas o Senhor lhes dirá: apartai-vos de mim, pois nunca vos conheci. Não era um homem de Deus, não era mulher de Deus, não tinha caráter de Deus, não foi transformada à imagem de Jesus, não vai entrar no céu. É claro que outros dirão: em teu nome curei, em teu nome profetizei, em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo. Jesus dirá: vinde, benditos do meu Pai, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, tem gente que é usado por Deus e é homem de Deus. Mas tem gente que é usado por Deus e não é homem de Deus, tá? Então, quando você vê alguém sendo muito usado, glórias a Jesus. Porém, não é a prova de que é um homem de Deus, não é a prova de que é uma mulher de Deus,
Tá? Ah, mas tem resultado. O resultado não é a prova de ser homem ou mulher de Deus. Moisés bateu na rocha e a rocha brotou água. Teve resultado? Teve. Mas era para ele bater na rocha? Não, era para ele ter dado ordem. Por causa dessa desobediência, Deus fala que ele não entra na terra prometida. Teve resultado, mas foi desobediência. Então, resultado não significa que a pessoa é homem ou mulher de Deus. Tá bom? Você entendeu a diferença? Então, uma pessoa que não é de Deus pode momentaneamente ser usada por Deus, tá? Aí é aquela história, né? O ímpio que muitas vezes abençoa o justo, com uma palavra, com uma direção, com uma sabedoria, com um dinheiro, enfim, de N formas, tá? Muitas vezes Deus vai usar o ímpio para abençoar o justo, tá? Ser usado por Deus, até a mula de Balaão foi usada. A mula era um animal de Deus? Isso não existe. A mula foi usada. Era um animal de Deus? Não era. Né? Mas você está entendendo o que eu quero dizer? O próprio Balaão. Balaão era profeta? Era falso profeta. Ouvia a voz de Deus, profetizava as coisas de Deus, mas lá no livro do Apocalipse é apontado como um falso profeta. Era usado, mas não era de Deus. Tá? Entendeu? Então, esse é o capítulo 19, eu espero que você tenha entendido essa verdade que é muito importante, tá? É muito importante, e você que está em busca de ser usado por Deus, continue em busca de ser usado por Deus, mas também não se esqueça de, sobretudo, ser um homem e uma mulher de Deus. Amém? Um beijo no coração, que Deus te abençoe, e te espero aqui amanhã, no capítulo 20.